Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 40. Irmãos, este é um assunto muito importante para nós, a Igreja do Senhor. Falar desse tema, irmãos, é um tema que traz muito temor ao nosso coração, sobre sermos habitados pela glória de Deus. Nós vamos entender isso, com a ajuda do Senhor, vamos ser bem didáticos, para que então possamos, irmãos, a perceber e orar mais sobre isso, sobre o que significa a glória de Deus habitando em nós. Porém, deixa eu só fazer uma introdução aqui. O que é a glória de Deus? Existem aqui dois pontos específicos nas quais podemos interpretar. Primeira coisa, tudo aquilo que Deus fez em Cristo, o Filho glorificou o Pai. Esse sentido aqui de glorificar o Pai é o sentido de que o Pai foi exaltado por causa da obediência do Filho. Ele tinha o prazer, todo o prazer em fazer a vontade do Pai, e o Pai foi glorificado, exaltado na obediência de Cristo voluntária ao Pai. E a obra que Ele consumou também, o Pai foi glorificado, porque o Pai alcançou no Filho tudo aquilo que Ele desejava. Então o Pai foi exaltado por causa do Filho. Mas agora eu quero falar, nosso assunto hoje aqui é sobre a glória pessoal pela qual nós somos habitados. Essa glória, ela se refere, essencialmente falando, sobre aquilo que Deus é em sua plenitude. Claro que nós não podemos verdadeiramente, assim, literalmente, ou experimentalmente, experimentar esta glória, a não ser de outra maneira, pela fé. Por isso que nós temos que orar, irmãos, para que Deus aumente a nossa fé. Esse é um assunto muito glorioso. Esse é um assunto que torna a igreja gloriosa. A igreja, ela é gloriosa. Vocês sabem, porque o glorioso, o Senhor Jesus, habita na igreja e torna a igreja gloriosa. Irmãos, este é um fato que nosso coração deve se derreter diante do Senhor. É um assunto que nós nunca vamos ouvir em religião, porque os olhos de muitos, infelizmente, estão tapados para essas realidades espirituais. Então o Senhor abriu o nosso coração para nós percebermos o que nós já temos em Cristo Jesus. Não apenas Ele, irmãos. Vocês sabem que Colossenses 1:9, 2:19, a palavra vai dizer que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, tudo aquilo que é celestial, tudo aquilo que é divino, veio para dentro de nós quando cremos na nossa identificação com o Senhor Jesus. Quando participamos da sua morte e ressurreição, é o princípio da vida cristã. Cristo nos atraiu, tirou a nossa velha natureza pecaminosa adâmica, crucificou, matou, levou à morte. Ganhamos a sua vida pela ressurreição, porque Ele nos colocou numa posição muito elevada, onde ninguém pode tocar, assentado nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, a nossa vida, porque nós morremos com Cristo, ela está escondida, Colossenses 3:3, com Cristo em Deus. Dali, irmãos, a salvação foi tão segura. A salvação nossa é uma salvação eterna e plena. Se você ler, por exemplo, o primeiro capítulo de Lucas, Ele nos suscitou. Primeiro vai dizer o seguinte, que o sol da justiça nos visitou, Senhor Jesus. E Ele suscitou para nós plena e poderosa salvação. Por isso que nosso Senhor disse para cada um de nós: eu lhes dou a vida eterna, João 10:28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Aquilo que meu Pai me deu, e é nós, é maior do que tudo. Olha, irmãos, onde nós fomos elevados, aquilo que Deus deu ao Filho é maior do que tudo. Está dizendo que é eu e você, porque
todo que o Pai me dá, disse o nosso Senhor em João 6,37, vai vir a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então, e da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Olha que segurança, irmãos. Que segurança nós temos na pessoa de Cristo Jesus. Uma salvação plena, perfeita e eterna. Agora, mas se você está contente com o seu novo nascimento, saiba de uma coisa, que Deus não está. Porque Ele tem muito para nos acrescentar. E um desses assuntos é a glória dEle. A presença dEle em nós. É algo tão profundo, irmãos, tão divino, tão majestoso, que o dia que nós começarmos a experimentar o que significa a glória de Deus em nós, a glória de Deus é, em realidade, essencialmente, Ele é a glória. Ele é o Pai da glória. E essa glória Deus vem traçando em figuras desde o Antigo Testamento até que em Cristo, para nós, ela se torna realidade. Irmãos, o Senhor quer que nós desfrutemos da sua glória. O Senhor deseja, irmãos, que nós não vivamos uma vida acomodado com o nosso cristianismo apenas de termos crido que morremos e ressuscitamos com Ele. É uma salvação eterna, mas Deus não nos tirou do inferno e nos colocou no céu, apenas isso. Essa não é a vontade do Pai. A vontade do Pai é ter uma família semelhante ao seu Filho. A palavra fala em Hebreus que Deus nos chamou para a sua glória e virtude. Ele queria ter uma família de muitos filhos, parecido com o seu Filho Jesus. Então Ele alcançou tudo isso na pessoa de Cristo. Então aqui, irmãos, vamos ler Êxodo 40, versículo 34 e 35, onde vai mostrar quando Moisés, ele concluiu o tabernáculo. Agora, o que é esse tabernáculo aqui, irmão? O tabernáculo aqui, literalmente falando, ele vai tratar, nós tratamos disso o ano passado, estudando aí, pelo menos foi um mês, sobre o tabernáculo. Nós vimos o que é o átrio exterior, o que é o átrio interior ali, que é o Santo dos Santos. O átrio exterior fala do nosso corpo. O átrio interior ali é o santo lugar, onde os sacerdotes faziam ali todo o seu serviço. E além do véu, atrás daquele véu, era o Santo dos Santos. Nós vamos ver hoje aqui com maiores detalhes. Era o Santo dos Santos, onde Deus vinha visitar o seu povo uma vez por ano, e somente o sumo sacerdote podia entrar naquele local. E ele fazia expiação pelos seus pecados, pelo pecado do povo. Ele sacrificava lá uma ovelhinha e entrava no Santo dos Santos, ali com sangue, e aspergia sobre a tampa da arca. A tampa da arca é o propiciatório. Está muito claro lá, em 1 João, vai mostrar que Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, aquela arca é uma figura de Cristo. E dentro da arca, daquela urna de ouro, revestida de ouro, tinha 3 coisas importantes. A vara de Arão que floresceu, tipificando a ressurreição. Tinha o maná e tinha as tábuas da lei. Então, quando Deus vinha visitar o seu povo, o sumo sacerdote estava ali, já tinha aspergido o sangue na tampa da arca. Então, Deus, ele vinha ali, no meio daqueles 2 querubins, e se não tivesse sangue em cima da tampa da arca, obviamente que todo o povo de Israel, eles teriam que ser mortos, porque Deus é justo. A alma que pecar, essa morrerá. E se não houvesse sangue, a palavra fala em Hebreus 9, 22, que segundo a lei, todas as coisas se purificam com sangue, quase todas as coisas, e sem derramamento de sangue, não há remissão. Quando a presença de Deus no Santo dos Santos, Ele vinha ali,
Quando ele viu o sangue, ele lembrava daquilo que Cristo iria fazer, mas que no coração do Pai já tinha feito. Porque Pedro, Apocalipse, vai dizer que é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. O sangue foi derramado desde a fundação do mundo. Então Deus se lembrava, então a sua ira contra o pecado era aplacada. Então Deus não fazia nenhum mal com o seu povo. É um Deus justo. Então, quando Moisés concluiu o tabernáculo, vamos ler aqui o verso 34 e o 35, diz assim, 40 de Êxodo, 34 e 35. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor, aqui, irmãos, a glória do Senhor é a presença dele em glória, encheu o tabernáculo. Lembrando de um detalhe aqui que é fundamental, este tabernáculo é uma figura da igreja. Este tabernáculo também é uma figura do teu e meu corpo. Nós temos o átrio exterior, nosso corpo, nós temos o lugar santo, que é a nossa alma, e temos o nosso espírito que foi regenerado quando cremos, que morremos e ressuscitamos com Cristo. É o Santo dos Santos. O Santo dos Santos é a habitação de Deus em nós. Então, esta glória que encheu o tabernáculo, quando ele havia sido concluído, aqui, claro que em figuras da realidade que nós temos hoje. Hoje, irmãos, todo homem e mulher que creu na sua identificação com Cristo, morte e ressurreição, é habitado por essa mesma glória. Observa aqui que aquela tenda da congregação, que é o tabernáculo, quando ela foi concluída, a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Aí veja o 35, Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem, essa palavra nuvem aqui não é uma nuvem qualquer, essa palavra aqui é nuvem de glória, da presença, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sabe como é que Paulo vai interpretar isso para nós aqui? Por exemplo, Efésios 4, verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e o que mais? E a plenitude da estatura de Cristo. O que isso significa? É uma vida cheia de Cristo. Quando, irmãos, nós buscarmos isto, a manifestação da glória de Deus em nós, nós seremos expressão da glória de Deus. As pessoas vão olhar para nós, vão ver esse facho de luz. Aquela luz, glória, é o Senhor em toda a sua plenitude. Lembra quando o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 17, pegou Pedro, Tiago e João e subiu lá naquele monte chamado Monte da Transfiguração? E ali o Senhor Jesus foi transfigurado diante deles. Então eles puderam ter uma visão da glória de Deus. João, Tiago e Pedro. Então eles escreveram assim lá na sua carta, no Evangelho de João 1, versículo 14, João escreveu assim: e o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória. Irmãos, tem muita gente aí dizendo que viu a glória de Deus, sendo que nem sabe o que é a glória de Deus. Quem viu o Senhor na sua glória, quando a glória, é como que o Senhor Jesus, é como se ele tivesse aberto o seu peito, porque a glória estava vedada pela sua carne, então ele abriu ali, e eles contemplaram aquele facho de luz, o Senhor na sua glória. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Poderíamos dizer também, com toda a convicção, o Senhor é a glória de Deus. E queridos, e ele disse lá para nós em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Como que é isso, irmãos? Quando somos habitados pela pessoa de Cristo, que é a luz do mundo, a igreja ela não tem a sua luz própria,
Mas a igreja reflete a luz de Cristo. Mas quando e como? É quando nós falamos palavras saudáveis, palavras que de fato edifiquem, palavras que são agradáveis, temperadas com sal. Quando os nossos gestos são gestos de uma pessoa santa, uma pessoa de amor, uma pessoa que tem o amor de Deus. Aí Jesus vai dizer o seguinte, em Mateus 5,16: assim também brilhe a vossa luz. Mas essa luz é a luz que Ele colocou em nós. E qual luz que Ele colocou em nós? Ele mesmo veio para dentro de nós. Então, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam a vossa luz e glorifiquem as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Deus que está no céu. Assim como o Senhor Jesus glorificava ao Pai, nós temos a glória de Deus que é Cristo, e a nossa função aqui como igreja do Senhor é glorificar o Pai em tudo aquilo que nós fazemos. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É desta maneira, irmãos, que vamos ser uma expressão da glória de Deus. Não existe outra forma, irmãos. Agora, se Cristo não é a nossa vida, como vamos ser luz? Como vamos expressar a glória de Deus? Não tem nenhuma possibilidade. Agora, o Pai quer, por isso Ele nos deu o seu bendito Espírito Santo. É para que nós diariamente sejamos cheios do Espírito Santo. Quando nós temos e somos uma vida cheia do Espírito Santo, irmãos, esse Espírito é o Espírito de habitação. João 14, versículo 26 e 27. A palavra fala que hoje, quando o Senhor Jesus estava com os discípulos, ele disse assim: Ele habita com vocês, mas Ele estará em vós para sempre. Quando o Senhor fosse ascenso à glória, Ele recebeu a promessa do Espírito e derramou sobre nós. Então, é o Espírito de habitação que habita em nós, que vai nos ajudar. Então, Ele não é apenas o Espírito de habitação, mas Ele é o Espírito de testemunho. Porque quando nós recebemos o Espírito Santo, Jesus disse assim: Ele dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então, Ele é aquele que nos habilita. Recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e ser-me-eis minhas testemunhas. Testemunhas dEle, não é para dar testemunho de você, é para falar dEle, daquilo que Ele é e fez. Ele nunca pediu para nós darmos os nossos testemunhos. Isso aí vai atrair muita gente para ouvir o teu testemunho, e o teu testemunho não vai salvar ninguém, embora muitos pensem que salva. Não é assim, irmãos. E Ele é o Espírito de liderança. Quando Ele vier, Ele vos guiará a toda verdade, e o Senhor deseja nos guiar continuamente. Ele vai nos levar sempre para nós experimentarmos e desfrutarmos dessa glória maravilhosa do nosso amado Senhor. Então, queridos, a glória de Deus, ela é muito grande. De que tamanho é a glória de Deus? É do tamanho dEle, é infinita. Irmãos, nós temos a realidade da glória de Deus em nós. Agora, no entanto, eu e você, pela fé, nós podemos ter um suficiente conhecimento de Cristo e a sua glória. E esse conhecimento dele, irmãos, é melhor, infinitamente melhor do que qualquer outra forma de sabedoria e de entendimento espiritual. Então, sabe, essa questão de conhecer o Senhor é algo tão maravilhoso. Sabe como é que o apóstolo Paulo escreveu isso? Ele disse isso, abram comigo em Filipenses capítulo 3, versículo 8. Filipenses 3, 8. Olha
olha aqui que ele está dizendo, irmão, que coisa mais linda, mais preciosa. Então, do versículo 3 até o versículo 7, ele vai dizer aqui que tudo aquilo, circuncisão, confiar na carne, no seu entendimento, porque Paulo falava 3 línguas. Paulo era um filósofo da sua época, então ele tinha toda a capacidade e mérito para se gloriar na carne. Foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, Saulo era um homem irrepreensível. Mas olha o que ele disse aqui no versículo 7, mas o que para mim, essa palavra aqui é que esse para mim, Paulo está aqui revelando de uma forma tão clara para nós, que isso fazia dele um grande homem, porque para mim, ele fala lá em Gálatas que ele avantajava em muitos da sua nação. Para mim era lucro, que para Saulo era uma coisa muito benéfica para ele, era reconhecido, era um homem notório, mas segundo os homens. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. E o 8, sim, deveras, a palavra deveras é verdadeiramente, considero tudo como perda. Olha o que a cruz faz, irmãos, na vida de um homem. Considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Irmãos, mas Paulo não conhecia Cristo? Sim, mas o Senhor glorioso, irmãos, Ele é infinito. Por isso que o céu não é um lugar de monotonia. É um lugar onde a gente vai conhecendo o Senhor, a eternidade inteira. E a criatura nunca poderá dissecá-lo, conhecê-lo, porque Ele é infinito, Ele é insondável. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Profundidade da riqueza. Essa profundidade da riqueza, ela veio habitar em nós em realidade espiritual. Já está em nós. Cristo é a nossa vida. Paulo, ele diz assim em Efésios 3, versículo 8, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho, agora escute, das insondáveis riquezas de Cristo. O que é insondável? Que não dá para sondar. Quanto mais você sonda, quanto mais você garimpa, mais você acha que está rico nele, porque a nossa riqueza é Cristo. Mas são riquezas insondáveis. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Então, quem éramos nós? Quando o Senhor colocou os olhos em nós, em mim e você, quem éramos nós? Você já, graças ao Senhor por isso, né? Em nossa nação, o aborto tem sido combatido e tem uma gama de pessoas que tem verdadeiramente sendo favorável ao aborto. Nós, quando o Senhor olhou para nós estávamos na beira do caminho, como que pessoas abortivas, envolta em nosso próprio sangue. Qual que era o nosso destino ali, se o Senhor não nos visse? Seria a morte, não é assim? Mas, irmãos, veja o que aconteceu. Abram comigo em Ezequiel, capítulo 16. Vamos ver aqui alguns textos, alguns versículos. Ezequiel, capítulo 16, vamos ler o versículo 8. Diz assim: graças ao Senhor, irmãos, nós éramos aquele aborto à beira do caminho. 16:8 de Ezequiel: passando eu por junto de ti,
Vite, graças a Deus, irmãos, porque foi Ele quem viu, foi Ele quem teve essa iniciativa. Aí, e eis que o teu tempo era tempo de amores, estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez, dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor, e passaste a ser minha. Verso 9, então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo, também te vesti de roupas bordadas e te calcei com couro da melhor qualidade, te cingi de linho fino e te cobri de seda. Aí ele começa a descrever, mas chega aqui no versículo 14, ele diz uma coisa que chama muito a nossa atenção: correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura. Irmãos, presta atenção, que aqui nós saímos daquele tempo onde nós somos encontrados na beira do caminho, pessoas abortivas, estávamos para morrer, mas Ele nos viu, Ele nos deu um banho e passou óleo. Aí, então depois nós começamos a crescer. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita. A igreja, por causa, tem uma causa aqui, por causa da minha glória, que eu pusera em ti, diz o Senhor. Então aqui, irmãos, muito claro que aqui era em figuras, mas em realidade o Senhor nos viu um dia. E como podemos então dizer que nós éramos um aborto à beira do caminho? Claro que os nossos pais aqui, eles geraram, nossa mãe deu a luz para nós, né? O médico lá limpou do nosso sangue, então fomos amamentados, começamos a crescer. Mas, queridos, a partir do dia que uma pessoa nasce sem a vida de Cristo, ela começou a morrer. Quando nasce uma pessoa, nosso irmão Maurício, ele tem uma expressão que diz assim, olha, nasceu um, a parteira já grita lá para o coveiro, mais um. É uma questão de tempo. Logo, essa criança vai estar sendo sepultada. Ela começou a morrer a partir do dia que nasceu. Mas o Senhor nos viu, nos limpou, nos purificou, passou óleo e colocou a sua glória dentro de mim. Então assim que seria, irmãos, a obra na cruz. Cristo, Ele levou sobre si os nossos pecados, Ele tirou de nós a nossa pecaminosidade adâmica, que é morte. Todo ser humano que nasce neste mundo nasce com o vírus da morte, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Mas Cristo veio a este mundo com uma finalidade: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O Senhor, Ele é o Senhor da glória. Lembra daquela linda visão de Isaías, capítulo 6, verso 1? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Então, ele viu, numa visão, Isaías, a glória de Deus. A glória de Deus é Cristo. Então, esta glória, quando cremos no Senhor, Ele vem para dentro de nós. E a igreja se torna uma igreja gloriosa. Vamos ler aquele texto lá, irmãos, fundamental para os nossos corações, Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27, que diz assim, Efésios capítulo 5, 26 e 27, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Está vendo? Claro que nós somos a igreja gloriosa, e a igreja, ela é gloriosa, tem uma causa, porque o Senhor da glória habita dentro de nós. É uma igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, ou o defeito que também é uma igreja irrepreensível, que ninguém, irmãos, pelo menos o nosso Deus e Pai, eu sei que as pessoas conseguem enxergar defeito em nós, e nós conseguimos enxergar defeito em nós mesmos e também nos irmãos, mas Deus, Ele nos vê de uma forma estranha. Deus nos vê
através do sangue do Cordeiro. Deus nos vê em união com Cristo. Eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Então, através de Cristo, nós somos feitos filhos de Deus. 1 João 3,1 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus, porque cremos naquela obra consumada no Calvário. Agora, irmãos, qual é a nossa felicidade futura? A glória de Deus. Lembra de 1 Pedro 5,10? O Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. É uma glória eterna. Depois de ter sofrido por um pouco, este pouco é desde o dia que você creu, você e eu é matriculado na escola da tribulação, até o dia da sua volta, ou até o dia da sua partida. Depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fundamentar e fortificar. Ele vai nos moldando. E quando o Senhor coloca as suas mãos em nós, o sentido é para esmagar aquelas impurezas que estão em nossa alma. Mas que bom que as mãos do Senhor, aquelas mãos amorosas de misericórdia, na expressão de Jeremias 18, quando o vaso se estragou na sua mão, Ele fez uma outra massa e fez um vaso novo. Nós somos o barro nas mãos do oleiro. Uma vez que Ele concluiu este barro, perfeitinho, Ele coloca dentro deste barro o tesouro, um tesouro que é a glória de Deus. 2 Coríntios 4,7 fala assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, fomos chamados à sua eterna glória. Isaías 43,7 fala que Deus nos fez para a sua glória. Então, se a nossa glória é a glória futura, se a nossa felicidade é uma felicidade futura, significa estar onde Cristo está. A sua glória, não há, irmãos, melhor preparação para mim, para você, em encher a nossa mente e encher os nossos pensamentos com a glória de Deus desde a glória, desde agora, né? Não a glória, desde agora, encher o nosso pensamento com a glória de Deus. Você tem pensado nisso, irmão? Nessa glória futura, na nossa felicidade futura? Nós podemos dizer da nossa felicidade futura, podemos dizer da nossa alegria no presente. Abram comigo, por favor, em João capítulo 17. Graças ao Senhor também, porque Ele orou por isso, irmãos. Que coisa linda. O nosso Senhor é um Senhor precioso, é um Senhor maravilhoso. Vamos ler aqui o versículo, inicialmente, o versículo 22. Olha que coisa interessante, irmãos. Jesus orando ao Pai. E veja o que Ele tem transmitido para nós, irmãos. Diz assim: e eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Vamos pensar um pouquinho no que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Ele transmitiu para mim e para você o que? Nada mais, nada menos do que a glória. Não é glórias, a glória. Tudo que o Pai é, porque Ele é o Pai da glória, Ele é o Senhor da glória, Ele é a glória. Deus é rico em glória. Então, foi transmitido para nós, passado para nós. A partir do novo nascimento é algo que nós recebemos dele, a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Irmãos, sabe o que significa? Que nós fomos chamados para participar dessa bendita glória. O que significa? Nós fomos lançados para participarmos da comunhão com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que coisa linda, irmãos. Sabe como é que João descreve isso?
Ele diz assim, 1 João 1, a partir do versículo 6. Essas coisas tenho dito a vocês, para que vocês tenhais comunhão conosco. É o Espírito falando. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. Querido, você sabe, eu também sei, que nós somos tão distraídos do Senhor, que as nossas orações, sabe por que elas são tão inconvenientes? Porque nós não sabemos orar como convém. As nossas orações, elas são assim, olha, Senhor, abençoa meu trabalho, abençoa minha esposa, meu marido, meus filhos. Não é errado, irmãos, é legítimo. O problema é que, quando acabam os pedidos de oração, nós falamos assim, em nome de Jesus, amém. Não, meu irmão, agora que acabou todos os pedidos, é hora de você ter uma comunhão com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Entende porque aquele irmão dos passados passava 4, 5 horas? Entende porque Jesus passava noites conversando com seu Pai? Nosso Pai Celestial hoje é o Pai que tudo pode, é o Todo-Poderoso. Irmãos, nós temos desfrutado tão pouco de Cristo. 1 Coríntios 1,9 diz assim, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão, não com o seu Filho, mas de seu Filho. Lá em 1 Coríntios não é com Jesus, é fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho. O que isso significa? Com e de. Se nós estivéssemos aqui, diante de uma mesa, e o Senhor sentado nessa mesa, comendo junto conosco uma refeição, como os discípulos participaram de muitas refeições com o Senhor, então eles participaram da comunhão com Jesus. Mas em 1 Coríntios 1,9 diz assim, a comunhão de seu Filho. Qual que é a diferença? A diferença é que com Jesus ele está participando conosco, mas quando nós participamos da comunhão de seu Filho, é para nós desfrutarmos de Cristo. Você não entende aquele capítulo 6 de João? Começa a orar, lê aqueles versículos, a partir do versículo 50, quando Jesus diz assim, eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quando você lembra daquele versículo de 1 Coríntios 1, Filipenses 1, 21, para mim o viver é Cristo. O que Paulo está dizendo ali? A minha comida é Cristo, Ele é o meu sustento, Ele é a minha vida, Ele é a minha sabedoria, Ele é a minha graça, Ele é a minha glória, Ele é o meu viver. Eu vivo por meio dEle, não por mim mesmo, porque eu não tenho capacidade nem de sustentar a minha própria vida. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que é lucro? Porque eu não vejo a hora de estar com meu Senhor, que é incomparavelmente melhor. Entende, irmãos? Nós fomos chamados para desfrutar de Cristo, desfrutar da comunhão com o Pai, com o Filho. Irmãos, eu fico tão triste quando eu vejo esses crentes, quando vai para os templos buscar a bênção de Deus. Meu Deus do céu, que coisa pobre é isso! Eles vão ficar com as bênçãos de Deus, e só isso. Agora, quando nós temos o Deus das bênçãos morando em nós, ou melhor, todas as bênçãos de Deus, Ele colocou em Cristo. Onde é que está Cristo? Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Efésios 1,3 fala assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Mas é lá nas regiões celestiais, sim, é um fato, mas a palavra ela faz uma exortação para nós em Colossenses, buscai as coisas que são de cima, e não nas que são aqui da terra. Pensai nas coisas que são do alto, e não as que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Tiago 1,17, toda boa dádiva
Todo dom perfeito são lá de cima, descendo do Pai das luzes. Descendo para quê, irmão? Para a igreja, onde não há mudança, nem sombra de variação. Essas bênçãos vêm a nós. Entende que é ser habitado por Cristo? Irmãos, tudo que você precisa não está em coisas, está em Cristo. Sabe como é que Paulo definiu isso? João não conseguiu definir o amor de Deus. Ele disse assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como que vai definir? É de tal maneira. Então, Paulo, ele não tinha expressão para definir o Senhor. Sabe como é que ele definiu o Senhor Jesus? Falando assim com muita reverência. Definiu porque ele é indefinível. Colossenses 3,11. Cristo é tudo em todos. Se Cristo é tudo, nele não me falta nada. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas às vezes me falta o sono. Às vezes me falta um dinheiro para me comprar aí uma roupa que eu quero. Às vezes me falta a capacidade de expressar Cristo na sua totalidade. Mas o sentido ali é: o Senhor é meu pastor e Ele em nada me faltará. Ele é quem não vai me faltar em nada. Mas eu posso ter necessidade de coisas aqui. Você pode ter necessidade de pão. Para um filho de Deus, não ter pão não é vergonhoso. O que é vergonhoso é não ter pão para repartir, que é Cristo. Lembra da mulher samaritana? Quando teve encontro com o Senhor, ela foi para a cidade, ela trouxe quase que a cidade inteira. Os discípulos foram comprar o quê? Pão. O que os discípulos trouxeram? Pão. E o que a mulher trouxe? Pessoas. Porque ela foi repartir pão, e eles foram comprar pão. Então, ter necessidade de pão não é vergonhoso, porque Deus pode fazer, se tiver uma época de fome, porque assim eu creio. Salmo 37, verso 19, fala que nos dias do mal não serão envergonhados, e nos dias da fome se fartarão. Mas se não tem nada para comer, como que nós vamos nos fartar? Aí vai cumprir aquela palavra: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O meu justo vai viver pela fé. Não é o crente, não é o evangélico, é o justo, aquele que foi justificado por Cristo, que é habitado pela sua glória. Então, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Queridos, Ele transmitiu a sua glória para nós participarmos da glória dEle, da presença dEle. Agora, queridos, por que Cristo se fez carne? Será que foi apenas para tirar o nosso pecado? Muito mais do que isso. Por que, irmãos? Se Jesus não tivesse sido feito carne, como muitos acreditam que Ele voltou para a glória em espírito, claro que não, voltou carne e osso. Se Ele não tivesse, Jesus, ido para a glória carne e osso, como é que nós iríamos para lá? Hebreus 6 vai dizer que Jesus, não o Cristo, Jesus, o homem, foi para a glória. Ele é o precursor, Ele entrou além do véu, presença imediata de Deus. Agora, por que está assentado no trono um homem? A nossa humanidade foi elevada para a glória. Nós já estamos lá pela fé. Nós morremos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Mas e agora? Nós estamos lá pela fé, mas fé não é corpo. O que Paulo vai dizer em Filipenses 3, versículo 20? A nossa pátria, a nossa cidadania, a nossa cidade, a nossa morada está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Por que o nosso corpo é o corpo de humilhação? Porque você está envelhecendo.
E muita gente aí atrás de harmonização facial, aquela coisa toda, e mudar, etc. Você vai, de um jeito, você vai morrer. Morre esticado. Mas você vai morrer. O teu corpo vai para onde? Vai para sepultura. É um corpo de humilhação. Falei para vocês um dia aqui que antigamente eu fazia careta quando eu tinha 16, 17 anos para o espelho. Hoje ele está fazendo careta para mim. Estou vendo as rugas. Mas a palavra fala que ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o corpo da sua glória. É um corpo que não vai sofrer mais corrupção, não vai envelhecer mais, não vai sentir mais sono, não vai sentir dor. Que disposição que vamos ter, né? Irmãos, que coisa linda isso, irmãos. Que coisa maravilhosa isso. A gente fica preocupado com tantas coisas deste mundo aqui. Para, isso vai te matar, vai trazer ansiedade. Se envolva com as coisas do Senhor. Aí Ele vai resolver os teus problemas aqui de uma forma tão linda, tão maravilhosa, tão específica. Agora, olha o versículo 24 aqui. Aqui, irmãos, Jesus está pedindo para o Pai, aqui é a vontade dEle. A única vez que o Senhor Jesus expressou uma vontade, foi aqui. Ele disse assim: Pai, a minha vontade. Vamos ver com cuidado qual que é a vontade de Cristo aqui. A minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Agora ele fala aqui no versículo 26, mas aqui ele amou o Senhor Jesus, mas olha o 26 aqui, irmão. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, aleluia, e eu neles esteja. Oh, irmão, que coisa linda, irmão. Você entende, irmãos, que se é habitado pela glória do Senhor, tenho vontade de sair gritando aí pela cidade de alegria, mas é uma coisa assim que o Senhor Jesus, irmãos, Ele nos alegra, Ele é a nossa alegria, Ele é o nosso tudo, nos libertou plenamente de nós mesmos. Ai, como é gostoso ficar livre de si, porque nós, se tem uma coisa que nós somos, irmãos, é chato, mas nós somos chatos, irmãos, nós somos implicantes, e quando é chato e rabugento também, e quando é chato e faz birra, e quando é chato e fica sofrendo porque não foi feita a sua vontade. De vez em quando eu tenho essas manias de chatice. Aí a pessoa do meu lado fala assim: se a tua mãe tivesse passado a vara na sua bunda, você tinha ser essas birrinhas, porque nós somos birrentos, irmãos. A gente fica às vezes com uma tromba de elefante, né? Aquele cara de maracujá assim, parece que matou 10. Cadê a alegria, irmãos, do Filho de Deus? Somos habitados pela glória de Cristo. Você é um filho eterno do Pai. Cristo é a sua vida, o Pai habita em você, o Espírito habita em você, a palavra tem habitado em nós ricamente, nos instruindo, nos aconselhando, cada dia mais nos tornando homens santos e amados. Queridos, o que nos santifica, irmãos? Tem muita gente aí, quando eu criei meu novo nascimento em Cristo, eu tinha dificuldade e de repente pagar uma conta em lotérica. O que eles vão pensar de mim? Será que vai pensar que estou fazendo uma fezinha ali? Eu sofri com isso. Aí o Senhor foi formado em mim, você morreu. Você é livre, vai onde você quiser. Fique preocupado com a opinião dos outros, não. E tem muita gente que sofre mais pela opinião dos outros do que por aquilo que você faz escondido. Entende, irmãos? Que Deus vê tudo isso. Mas somos amados. Agora, o que nos santifica? Abram comigo em Êxodo capítulo 29. Mas é um livro maravilhoso esse Êxodo aqui.
Êxodo 29, a partir do versículo 42. Vamos descobrir aqui, irmãos, o que nos santifica. É a glória dele que nos santifica. Versículo 42. Então ele está dando aqui orientações para Moisés. Ele diz aqui no versículo 42. Êxodo 29, versículo 42. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei, para falar contigo ali. Ali, guarde essa expressão aqui, falar contigo ali. Aí ele fala no 43, ali, tampa da arca, figura de Cristo. Ali virei aos filhos de Israel, para que, por minha glória, sejam santificados. É a presença dele em nós quem nos santifica, irmãos. Você tem a vida de Cristo, o Pai habita no seu interior. Então, cada dia ele vai nos santificando, nos moldando, cada dia mais a se parecer com o Senhor Jesus. Versículo 44. E consagrarei a tenda da congregação e o altar, altar fala da cruz. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Quando fala que tirou, que eu sou o Senhor que o tirou da terra do Egito, é a mesma palavra que Paulo fala lá em Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que maravilha é isso, irmãos. Então, irmãos, todo homem, toda mulher regenerado deve se alegrar, porque a nossa humanidade em Cristo, ela foi elevada das profundezas do pecado para a glória que recebeu mediante a honra que foi concedida a Cristo. Porque, irmãos, sem cruz não há glória. Lembra que o Senhor Jesus Cristo disse, depois de ressuscitado, que ele encontrou aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, Cleopas e o outro lá? O que Jesus disse para eles? O versículo 25, Lucas 24, 25. Vamos ler o 25 e o 26? Lucas 24, primeiro o versículo 25. Então eles estavam com dificuldade em crer, e a nossa dificuldade também é em crer no Senhor. Versículo 25, escute aí, diz assim, Lucas 24, versículo 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. O que os profetas disseram, irmãos? Se você ler aí, a partir do versículo 44, olha aí, vamos ver o que os profetas disseram. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Irmãos, tudo que Moisés na sua lei, os profetas dos salmos disseram, fala da morte e ressurreição de Cristo. Agora, vamos voltar aqui para o versículo 25. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, que Jesus iria morrer e iria ressuscitar. Agora, olha o 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse? Esse padecimento aqui é um pacote completo. Ele sofreu, ele foi rejeitado, ele apanhou, ele levou bastante chibatadas, coroa de espinho, cravos em suas mãos e os nossos pecados. Tudo isso ele padeceu, separação do Pai. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e agora, depois do padecimento, entrasse na sua glória.
Irmãos, você acha que é diferente entre eu e você? Não, irmãos. Oh, bendita tribulação, oh, bendito sofrimento, porque são bênçãos de Deus para nós, para nos aperfeiçoar. Então isso vai trazer para nós o quê? Um peso de glória. Vamos abrir aqui, irmãos, 2 Coríntios, vamos no capítulo 4, vamos ler alguns versículos aqui. Então, o versículo 7 fala que nós temos esse tesouro em vasos de barro, mas logo após isso, esse tesouro em vasos de barro, para a gente reconhecer que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, é para nós enfrentarmos isso, porque logo em seguida ele começa a dizer, no versículo 8, 2 Coríntios 4, 8, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Por quê? Porque a glória dele habita em nós. Perplexo, o que é perplexo? A gente fica às vezes sem saída, eu não sei o que fazer, meu Deus. Perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Agora, irmãos, olha o versículo, pula lá para o versículo 16, presta atenção aqui, olha só. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Irmãos, essa palavra aqui, peso de glória, ela no Antigo Testamento significa cabode, glória, peso de glória. Então, peso de glória está relacionado a toda a riqueza de Cristo, a toda a honra que Ele recebeu, a tudo aquilo que Ele conquistou, foi para a sua noiva, para a sua igreja. Irmãos, cristianismo é maravilhoso, é lindo, é precioso. Paulo ele diz assim em Romanos 8, verso 18, para mim, tenho por certo que as tribulações do tempo presente não se podem comparar com a glória a ser revelada em nós. Percebe que nós não buscamos coisas, mas buscamos Ele, a glória dEle. Se a glória dEle não nos satisfazer, não nos satisfaz. Então, por que a maioria dos evangélicos busca as coisas? Porque aquilo vai trazer satisfação para eles. Então, um carro novo, ele conquista um carro novo. Aí depois de 6 meses, não é tão bom assim, já enjoa. Mas, quando nós buscamos a Ele, Ele é aquele que nos satisfaz. A presença dEle em nós, irmãos, ela vai transbordar o nosso vaso de barro. A presença dEle vai nos encher de virtudes, vai nos encher de amor, de paz, de alegria, de bondade, de benignidade. É tudo que o mundo está buscando e procurando, mas eles não sabem que está numa pessoa, em Jesus Cristo e este crucificado. Irmãos, quando a gente vai compreender isso, irmãos? Essa bendita glória. Irmãos, eu apenas introduzi, nós vamos, com a ajuda do Senhor, domingo que vem, nós vamos voltar neste assunto aqui. E vamos ver depois que o suprassumo dessa glória de Deus em nós, aí nós vamos entrar na comunhão dEle. Vamos ver como que essa comunhão pode ser uma realidade em nós. Comunhão com o Pai, caminhar com Ele em todo o tempo, não esquecê-lo em nenhum momento. Você vai ter um discernimento, você vai ser uma pessoa que Deus vai lhe destacar, se você não buscar um destaque. Deixa Deus te honrar, mas vive uma vida olhando firmemente para Jesus,
olhando fixamente nele, não tira os olhos dele. Se tirar os olhos dele, você vai afundar como Pedro. Olhou para o vento, olhou para a tempestade, afundou. Mas enquanto ele olhava para Jesus, ele ia sobre as águas. Vida de fé, irmãos. Para a gente adquirir esta fé preciosa, essa fé concreta, não essa fé que de repente vê um vento já, ai meu Deus do céu, vai acabar o mundo, é socorro. Não, aconteça o que acontecer, pode virar o mundo de cabeça para baixo, Cristo é a minha vida. Ele disse para mim o seguinte, Isaías 41, verso 10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo, te fortaleço e te sustento com a minha mão direita. Não é nós segurando na mão dele, ele segurando na sua mão. Você não vai cair, irmão, porque tem um que sustenta. Quem que sustenta? É o Todo-Poderoso, é o nosso glorioso Senhor, o Senhor da glória, aquele que habita em mim e habita em você. Vamos parar por hoje por aqui. Domingo pela manhã que vem nós vamos voltar mais sobre esse assunto aqui da glória de Deus. Vamos ver muitas coisas, irmãos, muitas coisas que o nosso coração vai se alegrar, vai se regozijar nele. E que ele continue então falando aos nossos corações. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te louvamos pelo tempo que passamos aqui diante do Senhor, lendo a tua palavra. Que teu Espírito, Pai, venha mover a tua glória que está em nós, para que ela seja incandescente, para que esta luz da tua glória, Pai, possa refletir através de nós, e o mundo possa ver em nós a doce e maravilhosa presença do glorioso Senhor. Continue, Pai, desvendando os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas e as profundidades da tua lei e da tua palavra. Obrigado por esse tempo, Pai, frutifica a tua palavra. Precisamos tanto de ti, Senhor. Nos ajuda a vermos, a contemplarmos a tua glória. E em Cristo nós oramos. Amém.